temos aqui mais um Ninguém Liga, né, especial para vocês dessa semana de vezes, né, vídeos todos os dias em setembro. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre vilões no cinema, Gustavo. Será que todos os vilões dos filmes têm que ser icônicos? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente que hoje tem vilania, Gustavo. Pra gente responder essa pergunta aqui, na verdade pra gente ter um debate aqui, a gente tem que entender o que categoriza um vilão icônico, né? Em que momento ele vira icônico, o que faz ele icônico. Porque tem filmes e séries onde o vilão é uma pessoa física, aí sim tem todo sentido ser icônico, ou quando o vilão ele é uma época, uma atmosfera, a natureza. A natureza, que por si só já é icônico. Então a gente tem que entender, o cara que fez essa pergunta, o que ele quis dizer? Verdade. O que categoriza uma iconicidade de um vilão? Iconicidade. Iconicação de um vilão. Iconicação. O que a gente sabe é que a vilania tradicional, assim, não tá tão em alta no cinema, né? É mais aquela vilania subjetiva, ou de situações, ou aquele vilão que sempre tem que ter um background pra gente entender todas as motivações dele, por exemplo, entendeu? Até porque vilão, ele vem de gênero, né? Porque não é qualquer gênero, qualquer filme que vai ter um vilão. Sim, mas dependendo do ponto que a gente parte, se a gente partir do ponto da jornada do herói, teoricamente sempre tem que ter um vilão, mas depende do contexto do filme. Por exemplo, aquele filme O Impossível, né, que conta a história lá da tsunami que acontece, enfim, não tem um vilão em si, no caso de uma personificação ali, né, mas tem um antagonismo, né? É porque o antagonismo não se categoriza como vilão sempre. Ah, não, sim. Porque, assim, no caso seria a natureza, o vilão, ou o próprio homem, no caso, pelas coisas que ele faz com a natureza, né? E as consequências. Né? Mas, por exemplo, o que eu quis falar de gênero é o seguinte: a gente vê muito vilão clássico em filme de herói, né? O Coringa do Batman é um vilão que talvez o mais icônico aí do cinema, sim, depois do Darth Vader. Não, na minha opinião. Na minha opinião, pra mim, o Coringa do Heath Ledger é o vilão mais icônico que existe. E pra mim, ele é acima do Darth Vader. Perdão vocês aí. Em compensação, Meninas Malvadas, Regina George era uma vilã também. Sim. Tá vendo? O gênero, ele não categoriza necessariamente o vilão. Porque, por exemplo, meu filme favorito, Pulp Fiction, quem é o vilão? O personagem do Travolta e do Samuel Jackson são matadores de aluguel, exatamente, né? O que caracterizaria como vilão, né? Seriam eles porque eles são ruins, porque no caso eles estão do lado que a lei não tá, né? Mas é aquela história, todo vilão é o herói de sua história. Sim. Né? Então, necessariamente, o vilão, ele tem que saber, ele tem que achar que ele tá certo. Ele tem que achar que ele tá fazendo bem. Não bem necessariamente, mas o certo. Tipo o Thanos. O melhor, exatamente. O Thanos é um vilão clássico dessa geração atual, que é um cara que ele acha que tá certo. Sim, dessa geração atual, no caso, no cinema, né? Porque ele já é antigo, mas... O outro do cara também que achava que tava muito certo era o Killmonger do Pantera Negra, que também é um exemplo recente, sim, que talvez é um dos melhores vilões da Marvel aí, né? Sim, sim. Não, propriamente em Star Wars também, né? O Darth Vader, não que ele acha que tá no lado bom e tal, mas nada disso, mas ele vê aquele ponto ali que ele tá querendo chegar em relação às opiniões dele como a melhor pro grupo que ele tem, né? Pros Jedis, no caso pros Siths, mas porque eles têm um poder maior comparado a outras pessoas. Então ele tá valorizando o poder dele, sabe? A raça dele, na verdade, e achando que é superior às outras. Mas uma outra pergunta interessante é o seguinte, o vilão, ele tem que ser icônico para o vilão funcionar ou para o filme funcionar? Porque existe essa diferença também. Tem filme que é bom que o vilão não é icônico. Exatamente. A gente tem aí a Marvel pra provar isso, que a Marvel ela não tem fama assim em ter muitos vilões icônicos tão bons assim, porque a gente pode lembrar aí de que Thanos e Loki são os dois vilões aí que a galera gostou mesmo no geral. E Killmonger. E o Killmonger, exatamente. Mas assim, se a gente for lembrar de Homem-Formiga, o primeiro, tem o Jaqueta Amarela, que não é icônico, nem nada parecido, nem perto. Mas o filme é bom. Mas o filme é bom, exatamente. Então, o filme não precisou do vilão pra conseguir se desenvolver, porque, na verdade, o principal ali era o Homem-Formiga como história, na verdade, né? Mostrar ele se desenvolvendo, não a história dele, ele, o personagem, sabe? E mais clássico ainda do que isso, por exemplo, Sexta-feira 13 lá, o Jason é um vilão. Sim. E o filme, basicamente, ele é o protagonista do filme dele, né? Sim. Assim como Fred Krueger também, né? Esses slashers, né, dos anos 80, exatamente, tem muito isso, onde o vilão ele é o protagonista. Então, obviamente, esses caras têm que ser icônicos. Filme de terror tem muito isso, né? A não ser Invocação do Mal, que existe um protagonismo ali com a Ed Lorraine Warren, né? Sim.
Mas, por exemplo, a Freira, a gente quer muito mais ver a Freira do que a gente quer ver a galera ali, né? O Indiana Jones. Com certeza. E existem filmes que não têm característica para um tipo de vilão, como por exemplo, filmes de guerra. O Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Qual o vilão do filme? Não tem um vilão, tem um lado e o outro lado, sabe? Cada um é vilão de um lado. Existe a atmosfera da guerra, né? Exatamente. A guerra, no caso, é o vilão, sabe? Não é um lado. Não dessa forma, assim. Mas uma coisa que o vilão tem que ter para ser icônico, Gustavo, é carisma. Ele tem que atingir as pessoas ao ponto delas gostarem do vilão, sabe? Quando na verdade é característico. Quando a gente fala em gostar de odiar, né? Amar odiar o vilão. Sim. É quando normalmente a gente gosta do cara. Não que a gente vá torcer pra ele, né? Mas o que o vilão realmente ele deixou uma marca ali. E a gente pode ver isso nesses principais que a gente diz aqui, como o Coringa, o Darth Vader ou o próprio Hannibal também, né? Hannibal também se enquadra talvez nessa questão do Jason, né? Sim, sim. Do Hannibal ser o vilão do filme dele, mas ele ser o protagonista, né? Exatamente. Tudo bem que tem ali a delegada lá, né? Mas o vilão mesmo, o protagonista é ele. Exatamente. E se a gente for lembrar de filmes mais recentes assim, esses vilões característicos, que você não precisa nem um pouco saber do background dele, a gente tem aí o Immortan Joe, né, de Mad Max, A Estrada da Fúria, que é um vilão icônico, assim, na minha opinião, pro cinema atual, sabe? E que a gente, assim, sabe pouco dele, do personagem em si. A gente não precisa de um filme dele, sabe? Da origem dele. Não precisa. Ah, mas é bem capaz de fazer. É bem capaz, mas não precisa, sabe? A gente já entende as motivações dele, o que ele quer fazer ali naquele mundo, que falta água, sabe? E o Immortan Joe ainda se enquadra na atmosfera também, porque a atmosfera de Mad Max também é uma vilania, né? Sim. Porque a questão pós-apocalíptica, né? E eles sobreviverem ali. Sim. E agora eu te pergunto, a franquia Exterminador do Futuro, qual é o vilão mais icônico? O vilão mais icônico é o T-1000. T-1000. Só que Exterminador do Futuro 1, o vilão é o Schwarzenegger. Sim. Então só no segundo filme a gente teve um vilão de que a gente se lembra mais. Não que a gente se lembre mais, mas o mais icônico não é o protagonista. Que, na verdade, o protagonista teve essa questão, né? Exterminador do Futuro 1, que pouca gente lembra, porque o 2 pra mim é o melhor filme de ação da história. Sim. Pouca gente lembra comparando com o 2, né? Sim. Mas, assim, o vilão da franquia é o T-1000. É o T-1000. Mas olha só que curioso, né? Começou como Schwarzenegger sendo vilão e é o cara que carrega a franquia, né? Sim. Mas mais icônico que ele foi o vilão do segundo ainda. Verdade. Porque o Schwarzenegger virou herói no 2, né? Porque a carisma do T-1000 é mais vilanesca, né? Do que talvez a do Schwarzenegger. E se a gente for analisar o quadro atual do cinema, eles estão buscando bastante trazer vilões em um outro ponto de vista. Por exemplo, a gente tem aí o filme do Venom que tá pra sair, né? E ele é um vilão icônico do Homem-Aranha, pelo menos nos quadrinhos. Ele já apareceu em filmes, mas que não foi icônico nessa aparição, né? E agora ele tá vindo com uma outra roupagem, sabe? Com questões ali que os fãs queriam, sabe? Um cara um pouco já mais forte, que possa ter essa troca aí de Ed Brock com Venom, sabe? Essas dualidades aí entre o próprio personagem. E se a gente for lembrar também, tá pra sair aí o filme do Coringa, né? Com o Joaquin Phoenix, olha só. E parece que vai ser abordado ali a piada mortal, né? Que seria uma origem do Coringa. Então parece que eles querem usufruir das histórias por trás dos vilões também. Não só essa questão de colocar um cara icônico ali que vai marcar só, não. Eles querem mostrar todos os acontecimentos do que fizeram ele se tornar aquilo ali que ele é hoje. Então existe o Venom, existe esse novo Coringa. Provavelmente vai sair mais algumas coisas aí que a galera vai querer assistir também. Então esse tipo de vilania protagonizando vilão tá em alta também nesse momento. Lógico, a gente tá citando aqui duas situações de quadrinhos, né? Que eles já existiam, já tinham quadrinhos específicos dele, né? Que fossem individuais, sem o próprio herói dos quadrinhos. Eu acho que o vilão ele é muito mais icônico, muito mais interessante também quando ele é real, ele é crível. Quando é uma coisa realista. Porque, por exemplo, na série The Walking Dead, que ela começa vilanizando, né, os zumbis, lógico, né? Sim. Só que a série é muito mais interessante quando ela bota um vilão humano. Porque a humanidade ela é muito mais crível do que mortos-vivos, né? Sim. E o Walking Dead sempre foi muito realista nessa questão de vilanizar os seres humanos. Sim. Então eu acho que é muito mais por isso também. Ele fica icônico quando ele é crível. Quando é uma pessoa que você consegue imaginar na vida real. Isso aí. Darth Vader, que é um dos vilões mais icônicos aqui, é impossível de não ficar falando dele toda hora. É um cara que tá numa galáxia muito distante, numa época muito distante, mas a gente consegue comparar ele com um político, entendeu? Sim. Então existe essa tradução, essa analogia, né? Verdade. Então o vilão, quando ele é analógico, ele é também interessante. Sim. Mas eu acho muito mais interessante quando bota um cara ali que ele pode ser seu pai, pode ser um
um tio, ou pode ser um vizinho, alguma coisa assim, né? Verdade. Ruim. Essa aqui foi uma licença poética, né? A gente citando The Walking Dead, porque esse vídeo é de filmes, mas foi interessante a gente falar aqui, porque o Negan, por exemplo, é um ótimo vilão que pode ser esse exemplo que a gente tá querendo dar aqui. Mas o maior vilão da série são os produtores. Citando de novo a questão de carisma, talvez o que tenha abraçado assim a galera seja o Loki, né? Porque a Marvel, como a gente já disse aqui, não tem fama de trazer vilões tão icônicos assim pra cada filme que lança. Tem alguns sim, lógico. E o Loki é um deles. O Loki é um cara que não estaria em outros filmes da Marvel, né? Mas foi porque o pessoal gostou muito dele, sabe? Mas isso é um problema, porque o Loki acaba virando uma carta na manga, sabe? Quando não tem, usa o cara. Sim. Claro, adoro. Tom Hiddleston é um grande ator e o vilão também é muito bom. Só que é melhor você construir vilões tão bons quanto, sabe? Sim. Pra poder ficar... Pra não ficar reciclando o caso o tempo inteiro, entendeu? Exatamente. Porque uma hora ele trai, outra hora ele tá do lado bonzinho, outra hora ele quer se voltar contra todo mundo. Então, assim, a Marvel, não que ela esteja perdida nisso, mas ela aproveita a figura do Loki pra trabalhar em outros filmes dela. Né? até porque se ele morre, é bem capaz de trazer ele de volta no próximo filme, entendeu? Sim. Fica essa expectativa. Também a Marvel já tem problema na questão de matar as pessoas também. Verdade. Então, pra responder, na minha opinião, sobre ser icônico ou não, depende muito do que quer dizer, o que categoriza uma pessoa, um vilão como icônico, né? Sim. Porque tem filmes que não dependem exclusivamente de um grande vilão, mas ficaria bem melhor. Como você falou de Homem-Formiga, um filme que ficaria melhor com um vilão melhor. Mas às vezes também não teria tanto espaço assim de tela pra trabalhar uma questão do vilão. Então, assim, fica muito essa dualidade, né? O que seria melhor? Seria melhor mesmo se o vilão fosse melhor, mas aí eu não conseguiria trabalhar o herói. Entendeu? Fica sempre essa questão. Eu acho que todo vilão tem que ser icônico sim, principalmente quando ele for um ser humano assim, ou um cara crível, como eu falei. Mas eu não acho que seja dependente, eu não acho que seja o filme só é bom se o vilão for bom, não. Sim. Eu acho que dá pro filme ser razoável com um vilão bom, o filme ser bom com um vilão ruim, mas ele poder, a gente sempre vai ficar o gostinho de poder ser melhor. Sim, o ponto então que a gente define dessa conversa é que não necessariamente um filme precisa ter um vilão icônico pro próprio filme ser icônico. Né? Ele pode ter, como pode não ter. Depende muito de como é escrito e depende muito da categoria do filme. Porque normalmente fica o gostinho de quero mais quando o vilão fica devendo, né? Sim, geralmente, mas não sempre. Até porque nem todo filme tem um espaço para um vilão personificado, como por exemplo os filmes de guerra. Mas e você? O que você acha dessa história? Você acha que um filme precisa de um vilão icônico para funcionar? Não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação. A gente tá no mês do VEDS, né, Gustavo? Vídeos todos os dias em setembro, então acompanha a gente, tem até playlist lá se você quiser. Se inscreve no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá, é isso aí e bons filmes de vilão para vocês. Valeu. Valeu.